São graça e paz, meus irmãos presentes, os irmãos que estão em casa acompanhando. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, versículos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 26. Coloquei um tema e um subtema nesta pregação. O tema está dentro daquilo que o presbítero Tiel pregou domingo passado. Ele pregou sobre o Salmo 1 e ele mostrou os contrastes entre a vida do justo, comparada a uma árvore que dá fruto na estação apropriada, e a vida do ímpio, que é como palha que o vento dispersa. Então, hoje, eu tentarei seguir esse mesmo tema, contrastes entre o justo e o ímpio. Eu vou fazer a partir desse texto de Gálatas. A carne e o espírito. O justo vive pelo Espírito de Deus. O ímpio vive satisfazendo a sua carne, vive dominado, é escravo da carne. E o subtema que eu tentarei abordar nessa noite tem a ver com o pecado da ira. Um dos pecados mais comuns que a gente às vezes nem percebe que tem. Eu estava imaginando o dia todo e ainda agora também, eu digo, meu Deus, eu acho que se eu não fosse crente eu era muito irado. Eu não tenho dúvidas disso, apesar de ser muito calmo. Apesar de ser muito calmo, mas isso não quer dizer, porque a ira é diferente, a ira está no coração, né? Às vezes a gente é calmo no temperamento, mas há uma ira lá dentro, bem guardada, uma revolta contra Deus, uma impaciência com as pessoas, e a gente deve cuidar disso, é um pecado. Eu usei nessa pregação, no preparo dessa pregação, um estudo bíblico, um comentário, melhor dizendo, do Matteo Henry, no livro de Gálatas, e também algumas coisas. Eu li o livro de Martha Peace, Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica, porque ela traz um dos capítulos com esse tema da ira. Então, vamos lá, vamos ler primeiramente esse texto bíblico, repetindo, de Gálatas 5, versos 16 a 26, e logo após eu citarei outros textos bíblicos, e os irmãos podem deixar aberta a sua Bíblia no livro de Gálatas, que eu voltarei para ele. Diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como já disse, eu quero fazer esse contraste, né, entre a carne e o Espírito. Andar na carne, andar no Espírito. Os Gálatas, eles receberam a Cristo, eram gentios, e logo estavam se afastando do verdadeiro evangelho, da justificação pela fé.
Começaram bem, estavam andando no Espírito, mas queriam voltar para as obras da carne, confiar na lei como meio de salvação. E Paulo os adverte. Interessante que aqui, bem pertinho desse texto que nós lemos, no capítulo 5, verso 12, nós vemos, parece que um momento de ira do apóstolo Paulo. Mas veja que ira controlada. Quando ele diz assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então Paulo, digamos assim, ele estava triste com aquele povo que ia tão bem, caminhava tão bem na suficiência de Cristo, mas queria voltar para a lei, para a circuncisão, e certamente Paulo estava irado com aqueles falsos mestres. No entanto, ele escreve essa carta para corrigir, para ensinar, e ele tem paciência, ele demonstra domínio próprio, e ele ensina, apesar de mostrar aqui uma insatisfação com os falsos mestres. Então, é nesse ensino que eu quero caminhar. Nós podemos nos irar. A ira, até Deus tem ira. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas vários textos, até o texto que o presbítero Adivan leu no início, falava que a ira de Deus, não é? Deus é compassivo, ele é tardio em irar-se, lá em Joel. O Salmo 95 também, que foi lido na liturgia, fala lá no finalzinho sobre a ira de Deus. No entanto, é uma ira santa, é uma ira justa, é uma ira não humana, mas totalmente ali na medida correta, por causa do pecado, uma punição por causa do pecado. Nós vemos também o próprio Jesus. Houve um momento que as pessoas estavam ali afastando os novos convertidos de Cristo, e Jesus defendeu ali os novos convertidos, dizendo que melhor seria para aquele que trouxesse escândalo, ou fizesse um daqueles crentes pobres, ou crentes iniciantes, neófitos, se desviarem da verdade. Melhor lhe fora que alguém lhe amarrasse uma pedra de moinho e lhe jogasse ao mar. Então veja que Jesus foi meio duro ali. O próprio Jesus, certa vez também, defendendo a casa de oração, pegou o chicote, mas Jesus não pecou. Há uma ira. No entanto, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Esse é o ponto. Nós podemos até nos irar, mas de forma santa, de forma justa, de forma que pensemos o bem a respeito daquela pessoa que estamos irados, que amemos o próximo, mesmo quando estamos desagradados com algo que alguém nos fez ou que nós pensamos que fez. É assim, a Bíblia, ela não só no Novo Testamento, mas em várias partes dela, fala sobre a ira, fala também sobre os justos, sobre os ímpios. Em vários momentos, quero citar alguns textos aqui, o Salmo 1 já foi citado, também nós vemos aqui o Salmo 37, quando diz assim: descansa no Senhor, Salmo 37, versos 7 e 8, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prosperam em seu caminho, por causa do que leva a cabo os teus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, isso acabará mal. Às vezes a gente fala muito nesse salmo, muito conhecido, não é? Descansa no Senhor, espera nele, mas a gente não vê que fala sobre ira aqui. Não te irrites por aqueles que prosperam no teu caminho, pelos ímpios estarem prosperando. Não. Deus fará a diferença entre o justo e o ímpio. Não se irrite por causa da prosperidade dos maus. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te impacientes, isso acabará mal. Quero contar um exemplo, que vivi essa semana sobre a questão da ira, como a gente tem que se dominar realmente. Às vezes a gente é muito injusto. Essa semana comemoramos o Dia dos Namorados e eu vou contar essa em homenagem aos namorados, os casais, tá? Eu falei com Simone e ela disse: tenha cuidado quando for contar essa história.
mas aconteceu essa semana. Eu estava prestes a comemorar o Dia dos Namorados, alguns dias antes, e eu, por algum motivo eu fiquei chateado. Mas graças a Deus eu consegui me dominar e dominar a ira do meu coração. Graças a Deus o final foi maravilhoso. E é isso que a gente deve aprender. Porque não é que a ira virá ou pode acontecer algum dia na nossa vida. Não, às vezes todo dia a gente tem a oportunidade de se irar. Tem pessoas, inclusive, que se iram com maior facilidade o dia todo, basta uma palavra, basta alguém olhar de cara feia. Isso é muito comum, meus irmãos. Por isso a gente precisa entender que Deus não quer que nós vivamos na ira. Nós devemos viver pelo Espírito, não nas obras da carne. A ira é citada aqui dentre as obras da carne. Como eu ia dizendo, aí nessa semana eu fiquei chateado e lutando ali contra a minha ira sem perceber, não é? E eu, no meu coração, eu confesso que eu queria culpar Simone. Eu achava que a culpa era dela de eu estar sentindo aquilo. Isso é um sinal de ira. A gente, em vez de olhar para a gente olha para os outros. A gente quer achar falha no outro. Me feriram, ou me fizeram isso, ou me fizeram aquilo. E assim eu passei um tempo lutando contra a ira. E fui vencedor, graças a Deus. Daqui a pouco Simone chega perto e diz... Ela perguntou, o que é que você tem, amor? Aí eu brincando, sorrindo, eu disse, eu tenho ódio. Olha o que eu disse para minha esposa, mas foi em tom de brincadeira, ela entendeu. Aí ela disse assim, ela quis dizer, né, é de mim? Eu disse, não é de você, é de mim mesmo. Ela disse, é ira e desejo frustrado. Eu disse, é orgulho e falta de humildade. Então, meus irmãos, eu estou contando isso para os irmãos verem que a gente pode aprender a dominar o nosso coração. A gente pode reconhecer os pecados que estão querendo nos dominar, a carne, isso é muito natural. O texto que nós lemos em Gálatas, ele diz isso, as obras da carne são naturais, a gente faz com a maior naturalidade, mas as obras, o fruto do Espírito é aquela luta, é o Espírito Santo nos habitando em nós, nos santificando, nos influenciando, a palavra de Deus, mas é possível nós nos dominarmos, é possível controlar a nossa ira ou qualquer um desses outros pecados aqui, que eu não vou mencionar muito. A Bíblia fala de Moisés, um homem irado, mas que se tornou o homem mais manso da terra. Então, é possível mudar, é possível ter uma mudança de caráter, uma mudança ali duradoura. Deus quer fazer isso na vida dos justos. Os ímpios não se dominam, vivem aí nas obras da carne, mas o justo não, ele florescerá nos átrios do Senhor, no plano de Deus para a sua vida. Os ímpios, diz lá em Apocalipse, que eles provarão da ira vindoura de Deus. A santa, a justa ira, ela será derramada sobre os pecadores, sobre os rebeldes, aqueles que até no fim eles blasfemarão contra Deus. É muito forte, até mesmo em Apocalipse faz essa diferença entre o justo e o ímpio. Nós fomos justificados por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nunca provaremos da ira de Deus. A ira de Deus, ela foi derramada em seu Filho Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Nunca nós provaremos da ira de Deus. Mas o mundo, sim, diz a Bíblia que o Senhor punirá, abalará esse mundo, as estruturas econômicas, políticas, as obras da carne serão abaladas. Por isso que nós não podemos confiar na carne,
nenhum desses pecados vale a pena a gente se doar, a gente viver na prática deles, porque o fim é terrível, o fim é a morte, o fim é a justiça de Deus. O próprio texto nos diz que não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam tais coisas. Então é muito forte. Nós não devemos nos deixar ser dominados por nenhum deles, nem mesmo pela ira. Por quê? Porque o Senhor nos chama à liberdade. Melhor o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Veja que versículo, né? Melhor é o longânimo, o paciente, aquele que domina a ira, do que um herói de guerra, que vence até uma cidade. É mais sábio, é mais forte aquele que se domina. Eu entendo que é mais fácil você ganhar uma guerra do que você dominar você mesmo. Mas é possível. Pelo Espírito de Deus nós conseguimos dominar a nós mesmos, dominar a nossa carne. Nesse texto de Gálatas 5, que estamos comentando, que foi lido 16 a 26, quero só citar de forma breve aqui os versículos que antecedem, que são 13 a 15, dizendo que Deus nos chama para a liberdade. E essa liberdade, ela é limitada pelo amor. Diz o texto, verso 13, irmãos, fostes chamados à liberdade. O Evangelho é uma libertação. Somos livres dos nossos pecados, não precisamos mais andar pelos pecados que antes nos dominavam. Nós somos livres da lei como sistema de salvação. Nós somos salvos nunca foi pela lei em si, mas pela graça. Cristo cumpre a lei em nosso lugar. Somos também libertos de superstições e de crendices e de idolatrias. Somos chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Algumas pessoas dizem isso, eu sou livre, eu posso todas as coisas, eu não preciso prestar contas, eu não tenho, ninguém me domina. Às vezes está usando a liberdade que tem para pecar. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 15 é bem chocante, não é? Aqueles irmãos ali, talvez na igreja, havia essa carnalidade, até mesmo rejeitando o Evangelho e a discussão entre uns e outros. Faltava amor ao próximo, que também é um sinal de carnalidade, de não andar no Espírito. E Paulo diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, isso é uma lição, Quando a gente está na carne, a gente tem brigas, a gente tem discórdias, e Paulo compara como se a gente estivesse mordendo e devorando uns aos outros em nossa carnalidade. Isso é muito comum, a gente botar a culpa no outro, isso é da carne. Isso é da carne. Agora, versos 16 ao 26, quero destacar algumas partes, quando ele diz no verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está bem claro que se nós andarmos no Espírito, o que é andar no Espírito? Certamente ele estava falando do Espírito de Deus, a sua obra de regeneração em nós. Nós temos um novo coração, uma nova disposição de obedecer a Deus, de se santificar, que não vem de nós mesmos, mas vem desse Espírito que habita em nós. E se nós andarmos pela palavra de Deus, inspirada pelo esse mesmo Espírito, nós conseguiremos viver uma vida espiritual, um homem espiritual. E jamais nós satisfaremos a concupiscência da nossa carne, jamais voltaremos ao pecado. É possível viver uma vida vitoriosa sobre os pecados da nossa carne, se andarmos no Espírito.
ele mostra aqui que há uma luta, né, no crente contra a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu acho muito forte essa expressão, quando diz para que seja do vosso querer. Alguns desses pecados aqui da nossa carne, eles estão ligados ao nosso querer, à nossa carne. A ira é um deles. A gente fica irado quando não fazemos o nosso querer, o querer da nossa carne. Então vem a ira quando não fazemos o nosso querer. Mas se sois guiados, diz o verso 18, pelo Espírito, não estais sobre a lei, mas as obras da carne são conhecidas e são todas essas que estão mencionadas aí, até do verso 19 até o 21, quando diz, não herdarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Já do verso 22 a 25, nós temos aí o fruto do Espírito, uma analogia, uma comparação a um fruto, e nós temos aí essa ação de Deus na vida do crente, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esses versos que foram lidos, desde o 13, eles demonstram uma piedade prática que o justo deve buscar na sua vida. Nós somos salvos pela fé, justificados pela fé em Cristo, mas somos salvos para as boas obras. Há uma piedade prática, ou seja, a nossa vida deve ser diferente da do ímpio. A nossa teologia deve influenciar a nossa vida. E ele começa a ensinar aqui para os Gálatas. Se eles vivessem no Espírito, eles venceriam os falsos mestres, o falso ensino e a sua própria carne pecaminosa. Eles não deveriam contender uns com os outros, mas amar uns aos outros. Seria uma bênção para os cristãos desconsiderarem suas queixas uns dos outros, em vez de se morderem e se devorarem uns aos outros, devido às diferenças de opiniões. As obras da carne devem ser mortificadas, o fruto do Espírito deve ser estimado e nutrido. Eu vou citar alguns pecados aqui e depois alguns frutos do Espírito também. Primeiro deles, o pecados contra o 7º mandamento, aqui nesse texto que nós estamos vendo. Quais são os pecados contra o 7º mandamento? São a prostituição, a impureza e a lascívia. Pecados carnais que, quando caímos, estamos quebrando o 7º mandamento. Isso não só numa prática pecaminosa e direta, mas também com pensamentos, palavras e ações. Nós podemos quebrar o 7º mandamento, às vezes até sem sair de casa, não é? Com pensamentos, com palavras, até na própria internet, conversas obscenas, pensamentos obscenos, são carnalidades que podem destruir nossa vida, nossa piedade, nossa comunhão com Deus e até mesmo a nossa família também. Contra o 1º mandamento e o 2º, aqui estão a idolatria e a feitiçaria. Quando andamos na idolatria, nós estamos deixando de amar a Deus, nós estamos deixando, ou melhor, nós estamos criando
imagens de escultura e estamos desonrando a Deus e cometendo esse pecado. Outros pecados contra o próximo são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas. Então, a ira é um pecado contra o próximo, que ofende a Deus, quando nós nos iramos contra os nossos irmãos. Geralmente, eles ocasionam dissensões, heresias e invejas. Há também alguns pecados contra nós mesmos, que são bebedeiras e farras. Não entrarão no reino de Deus quem vive assim. Já os frutos do Espírito, quero destacar alguns deles. A longanimidade, que é muito útil para quem tem problemas com a ira. O que é longanimidade? É um fruto do Espírito. Se nós lemos a Bíblia, se nós estudamos e deixamos aquela verdade nos transformar, o Espírito de Deus vai nos dar longanimidade. E a ira nossa será bem dominada. O que é longanimidade? É a paciência para retardar a ira. Veja, se o Espírito de Deus age em nós, nos quebrantando, nos santificando, nos revelando a palavra, nós vamos ser pessoas longânimas. Consequentemente, teremos essa paciência para retardar a ira. Nós saberemos identificar quando ficaremos irados e já nos dominamos, e já mudamos, e já glorificamos a Deus, ao invés de dar liberdade ao pecado. Nós podemos nos irar e não pecar. A longanimidade também significa perseverança em suportar injustiças. Já notaram que a gente fica irado quando nós somos injustiçados? Quando alguém faz algo contra nós, às vezes nos machuca, às vezes, que injustiça, aí brota a ira e nós pecamos juntamente com a pessoa que também está pecando. Na verdade, nós devemos nos dominar e exortar e conversar e sabiamente resolver aquela questão. Então, isso é longanimidade, suportar injustiças. Também a benignidade. Se nós somos benignos, pelo Espírito de Deus em nós, nós temos uma ferramenta espiritual para dominar a ira. O que é benignidade? É temperamento brando, afáveis e corteses nos tornamos, prontos a perdoar quando somos ofendidos. Então, nós nos tornamos, pelo Espírito de Deus em nossas vidas, esse tipo de justo, que não age como os ímpios, mas a gente se domina. Mesmo que alguém esteja dizendo, nos ferindo, mesmo alguém esteja realmente pecando contra nós, mas ali no coração você já está perdoando, você já está tendo misericórdia daquela pessoa. Isso é um fruto do Espírito de Deus na nossa vida, é a benignidade. A mansidão, domínio próprio também. A mansidão significa controlar nossa paixão e ressentimentos. Significa também não sermos facilmente provocados. A mansidão logo busca a pacificação. É isso, meus irmãos. Há alguns versículos aqui que ainda quero citar para a gente concluir. Quando lá em Tiago 1, versos 19 e 20, né? O longânimo leva a calma e o bom juízo a uma crise. Tiago 1, verso 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja o que diz Tiago.
Em outras palavras, quando você estiver vendo que está ficando irado com alguma situação, né, a gente começa logo a pensar, a conjecturar, a imaginar e a culpar. Né? Às vezes a gente fica com qualquer pessoa, seja em casa, seja no trabalho. Então a gente tem que se dominar. Diz o texto, escute. Em outras palavras, escute a versão da outra pessoa antes de você ficar irado. Escute. Pode haver uma boa justificativa. E mesmo se não tiver, você vai saber dizer com paciência, com graça, com perdão. Você não vai dizer que a pessoa fez algo certo, você vai repreender. Como Paulo repreendeu os Gálatas, repreendeu os falsos apóstolos, mas você vai ter o domínio, você vai ensinar a pessoa. Então, diz aqui Tiago, né? Todo homem sabeis essas coisas, seja pronto para ouvir, ouça antes, não acredite naquilo que você está pensando, ou julgando, ou imaginando, não, seja misericordioso, escute primeiro, seja tardio para falar, para dar um conselho, para julgar as pessoas. Irmãos, há tantos erros nisso aqui. Muitas vezes a ira está ligada ao nosso falar. A gente fala, a gente humilha, a gente diz tudo, depois às vezes se arrepende. Porque a ira provoca a nossa língua. Então diz Tiago aqui, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Até mesmo quando a gente vai ensinar alguém, aconselhar, se a gente não tiver cuidado, a gente erra, a gente julga. Eu já ouvi alguns exemplos nesse sentido, de conselheiros que erraram totalmente ali aconselhando uma pessoa, porque não ouviram primeiro, achavam que sabiam o que a pessoa estava falando, ia ensinando, e falando, no final não era nada daquilo que o conselheiro tinha dito. Até conselheiros erram pelo muito falar, não escutaram primeiro. Tiago diz que nós devemos ser tardios para falar, tardios para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é que significa isso? Que quando a gente está irado, provavelmente a gente vai pecar, a gente vai errar e a gente vai ser injusto. A maioria das vezes a gente acaba pecando. Não deveria ser assim. Mas junto com a ira vem o pecado. Às vezes o pecado da língua e outros mais, ele nunca vem sozinho. A nossa ira, a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, nós não julgamos como Deus, nós julgamos como homem. Deus julga porque Ele conhece o coração. Não somos justos quanto deveríamos ser. Quando estamos irados, nós não somos justos como Deus é. Então, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Porque muitas vezes entra o pecado e ali a gente acaba sendo injusto mesmo e pecando também. Colossenses, há provérbios aqui, também Colossenses, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 24. Veja como as palavras podem abençoar alguém. Às vezes a gente irado, a gente diz muita coisa que depois vai se arrepender. Indignação, maledicência, linguagem obscena no falar. Colossenses 3:8, muitas vezes está ligado à ira. Junto com a ira vem a maledicência, a indignação e a linguagem obscena, né? Tem pessoas que falam palavrão quando estão irados, não se dominam. Eu estava preparando isso aqui, me lembrando, né? Pessoas que até no esporte, eu sei de amigos meus que jogando futebol era um problema, porque se irritavam, não se dominavam, ficavam irados ali, às vezes com uma besteira, uma bola que perdeu, um gol que foi feito, não se lembra na hora que tem coisas superiores, o respeito, a comunhão com os irmãos. Não vale a pena uma irritabilidade tão grande por causa de um gol, por causa de uma bola. Às vezes numa brincadeira assim de família. Imagina essa pessoa se fosse num campeonato estadual, nacional, não se dominaria.
Como é bonito aquele atleta que pode ser uma final, ele sabe se dominar, ele sabe ganhar, ele sabe perder. Há valores maiores do reino de Deus do que uma partida, do que uma taça, do que... Se humanamente é assim, imagine nos valores espirituais. Há valores muito maiores para a gente negociar por causa de uma bobagem. Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira do justa é uma ocorrência rara. Como diz a Marta Pisse, a ira justa é uma ocorrência rara. A maioria das vezes a gente é injusto, mas é possível. Se a gente seguir o Espírito, se a gente seguir a palavra, é possível ter uma ira justa e não pecaminosa. Se você se irar e não se exasperar e continuar em amor e respeito ao próximo, você teve uma ira, você se irou e não pecou. Veja como isso aqui é importante, é a Marta que diz isso. Se você se irou, é natural que a gente se ire, contra o erro, contra o pecado, contra alguma coisa, é normal, é até necessário. A gente se irar contra coisas erradas. Se você se irou, mas não perdeu o controle, não se exasperou contra a pessoa, contra a situação, e até mesmo continua a amar, continua a respeitar, porque às vezes a gente perde o respeito, e ainda assim você está pensando coisas boas sobre aquela pessoa, então a sua ira foi justa, a sua ira foi correta. Nós podemos nos irar, como já disse, contra o mal, contra coisas erradas, contra o pecado, nós devemos nos indignar, mas lutar com as armas corretas, o Evangelho, a justiça. Bem-aventurados os que buscam a justiça. O reino de Deus será um reino justo. Bem-aventurados são aqueles que amam a justiça e se iram contra o pecado. Nós devemos nos dominar. É possível aprender a se controlar pelo Espírito, pelo ensino. E há um processo nessa aprendizagem baseado em 2 Timóteo 3,16. Primeiro vem o ensino. Aqui vai um conselho para quem tem problemas de ira. Eu acho que todos nós temos, né? Depois disso a gente vê que todos nós temos. Então, primeira coisa a se fazer, busque o ensino bíblico sobre ira. O que é que a Bíblia diz sobre a ira? Vai estudar. Comece a pensar e deixar aquilo transformar a sua vida. Deus tem ira, é uma ira santa. Os justos no final provarão da ira de Deus. A diferença do ímpio, do justo, vai estudando isso e deixando isso mudar o seu coração pelo Espírito de Deus, através do ensino, através da Bíblia. Depois, mostre, se for outra pessoa, ou se for você mesmo, se for uma pessoa que você estiver aconselhando, mostre o erro, exorte com amor, sem ira. Se for você mesmo, pense sobre a situação, reviva, analise como você deveria ter feito e não fez. Vá pensando, vá dizendo, eu deveria ter agido assim, qual palavra eu teria dito, mas eu não disse. Então assim a gente vai aprendendo com o ensino, aprendendo com o Espírito de Deus a se dominar. Mostre o erro, há uma correção, seja humilde para dizer, eu errei, eu preciso. Ou então dizer ao outro, você errou, e o sábio vai aceitar a instrução. E o quarto passo, isso vai se tornando um estilo de vida no Espírito. A gente se ira muito menos, ou então não dá expansão à ira, a gente já se domina, a gente já sabe falar, sabe exortar, sabe lutar pelo Espírito de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos como justificados, como crentes que vivem
uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é viver sobre o domínio, sobre a palavra de Deus, reconhecendo os pecados, deixando Deus tratar com o nosso coração, o nosso caráter. São os frutos do Espírito. É o mesmo Espírito que age em nós, nos santificando e transformando nossa vida, como transformou a de Moisés, como deu sabedoria a Paulo, aqui aos Gálatas, a tratar, a ensinar, mesmo ter uma ira, mas uma ira controlada. Que Deus nos ajude. Oremos, meus irmãos. Senhor, como é diferente o justo. O ímpio vive longe de Deus, vive dominado pela sua carne, pela sua pecaminosidade. O justo não, o justo teme, o justo reconhece, o justo pede perdão, o justo sabe quando peca. Muito obrigado, Senhor. Queremos viver como filhos da luz. Ajuda-nos, Senhor. Cada um de nós que tem problemas na ira, o Senhor não quer que sejamos assim. Santifica-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Oramos, aplica a Tua palavra em nossos corações. Dá-nos uma boa semana em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um louvor.